Fala galerinha, vamos finalizar, né, esse conteúdo que a gente já vem trabalhando aqui em algumas videoaulas. Na verdade, a gente não vai finalizar apenas o assunto sobre a tecnologia do DNA recombinante, mas essa será a nossa última videoaula da disciplina de Biologia Molecular, ok? A gente até vai se encontrar no próximo bloco com os seminários, mas em relação a vídeos, esse vai ser o nosso último vídeo, ok? Então a gente vai finalizar discutindo um pouco então sobre o sequenciamento de DNA, tá? Hoje existem várias técnicas, vários métodos que são utilizados para sequenciamento de DNA, não só de DNA, mas também de RNA. E essas técnicas existem aí últimas gerações, tecnologias de ponta muito avançadas empregando diversos métodos para esse processo de sequenciamento. Tá? Nessa aula de hoje eu vou passar para vocês o método mais clássico, um dos que foram utilizados para serem embasados no desenvolvimento dessas técnicas que a gente tem hoje na atualidade, tá? Então vou passar para vocês esse método clássico conhecido como método de desoxy ou método de Sanger, que é a mesma coisa que na verdade é em homenagem ao cientista que descobriu essa técnica, tá? Como é que a gente faz então para fazer esse método de sequenciamento? Essa técnica ela vai utilizar uma DNA polimerase. Então vamos imaginar aqui que eu quero fazer o sequenciamento de um determinado fragmento de DNA. Então para isso eu vou utilizar uma DNA polimerase e nucleotídeos especiais terminadores de cadeia. O que seria esse nucleotídeo especial? Vamos olhar aqui nessa figurinha aqui, que olha, na reação catalisada pela DNA polimerase que a gente vai utilizar nessa técnica, a gente vai utilizar precursores normais para síntese de DNA, né? Os trifosfatos de desoxirribonucleosídeos. Quais que seriam eles? Os derivados de adenina, timina, guanina e citosina. Tá? Os quatro normais a gente vai utilizá-los no meio reacional ali, onde a gente quer fazer o sequenciamento daquele fragmento de DNA. E eu vou utilizar uma pequena quantidade de um didesoxirribonucleotídeo. O que seria esse didesoxi? Todo mundo olhando aqui comigo aqui nessa figurinha do lado direito aqui, que olha, o desoxirribonucleotídeo, ele do lado esquerdo aqui, que olha, ele tem na sua composição a hidroxila no carbono 3' da pentose, tá? No didesoxi, pessoal, além de não ter a hidroxila no carbono 2', como assim também não tem no nucleotídeo normal, não tem essa hidroxila aqui, também não haverá essa hidroxila no carbono 3. Daí o nome didesoxi, tá? A gente não tem aqui hidroxilas nem no carbono 2 nem no carbono 3. A ausência dessa hidroxila, pessoal, quando a DNA polimerase utiliza esse nucleotídeo aqui, adicionando-os na fita complementar, no seu processo de alongamento, ela vai prevenir a extensão do restante da fita. Ou seja, a gente vai finalizar o mecanismo da DNA polimerase. Por quê, Ricardo? Porque como a gente não tem hidroxila aqui nesse carbono 3' aqui, não tem como a gente adicionar um novo nucleotídeo que seria ligado a essa hidroxila 3'. Tá? Então aqui, se por um acaso a gente coloca aqui uma pequena quantidade desse didesoxi de adenina, em um certo momento ele pode ser adicionado, ser utilizado como substrato pela DNA polimerase e adicionado aqui de maneira complementar uma timina, ok? Quando acontece esse pareamento aqui, que olha, especificamente aqui nessa figura, a gente tem a finalização do processo de replicação do DNA, tá? Então aqui a gente finaliza esse processo, a gente não consegue adicionar mais nada aqui nessa sequência, tá? Então, até agora eu não falei nada do sequenciamento. Eu quero que vocês entendam a base primeiro para a gente chegar daqui a pouquinho nos finalmente dessa técnica, tá? Agora aqui, para fazer o sequenciamento, imagine comigo que eu vou fazer o seguinte, eu vou conduzir 4 reações em 4 meios distintos, tá? Então aqui, olha, essas reações vão ser conduzidas aqui, que olha, primeiro, eu vou utilizar, eu preciso de oligonucleotídeos iniciadores. O que seria um iniciador? Aquele primer, que a gente já cansou de ver que DNA polimerase não replica do zero. Ela precisa aqui de um primer para ser utilizado como âncora para a adição dos sucessivos nucleotídeos. Tá? Então aqui em laranjinha, aqui, que olha, eu vou ter esse primer, esse iniciador aqui, que está marcadinho aqui. Tá? Então, para fazer esse sequenciamento de DNA, eu vou ter 4 reações diferentes, isso no método clássico. Beleza?
Eu vou separar essa dupla fita de DNA que eu quero sequenciar. Eu vou adicionar aqui o oligonucleotídeo marcado, tá? Eu vou ter separação das fitas aqui. E eu vou promover agora aqui, que olha, a reação da DNA polimerase nesse pequeno fragmento aqui, tá? Então aqui eu tive a separação, adição desses oligonucleotídeos aqui, e agora eu vou adicionar uma DNA polimerase. Isso aqui agora imagine comigo em quatro meios diferentes, tá? Utilizando o mesmo fragmento que eu quero sequenciar. Então nesses 4 meios diferentes, meios reacionais, eu vou ter o mesmo fragmento que eu quero sequenciar. Vou ter DNA polimerase nos 4, tá? Eu vou ter aqui a presença de todos os desoxirribonucleosídeos normais utilizados para síntese de DNA. Estão vendo aqui destacados em azul. E agora, separadamente aqui, que olha, em cada um dos meios reacionais, eu vou colocar um didesoxirribonucleosídeo específico. Então aqui, olha, nesse primeiro, deixa eu limpar essa bagunça aqui para ficar fácil de entender. Eu vou utilizar o didesoxidiadenosina. No segundo, o de timina. No terceiro, de citosina. E no quarto, de guanosina. Ou seja, está separado aqui. Beleza? Então, numa reação, eu posso ter aqui momentos onde vão ser interrompidos. Quando essa adenina aqui do didesoxi parear com uma timina da fita complementar. Isso pode acontecer, vamos pegar aqui nesse exemplo aqui, que olha, a gente tem aqui, que olha, é essa sequência aqui que eu quero que a DNA polimerase vai atuar, que eu acabei de destacar aqui para vocês. Qual que seria o primeiro nucleotídeo que está aqui na fita complementar? É uma timina. Logo, o que vai ser utilizado como substrato pela DNA polimerase vai ser aqui, nesse primeiro, uma adenina. Tá? Essa adição aqui ela pode acontecer nesse primeiro nucleotídeo aqui, pode acontecer com a adenina, o didesoxidiadenina, ou pode acontecer com o excesso aqui que a gente tem do desoxirribonucleotídeo normal de adenina. Beleza? Então notem que eu tenho aqui, olha, a possibilidade de parar a reação logo de cara, ou ela pode continuar, como aconteceu nessas duas de baixo aqui. Estão vendo aqui? Eu marcando aqui, que ó, tá aqui, nessa ou nessa. Fiz uma bagunça aqui, deixa eu limpar isso aqui. Então, pessoal, nesse primeiro meio reacional aqui, que olha, eu vou ter fragmentos de diferentes tamanhos. Vamos pensar aqui no fragmento somente com os nucleotídeos adicionados. Aqui eu posso ter possibilidades, né? Com um nucleotídeo adicionado. Eu posso ter aqui agora, quando eu tenho aqui, qual que seria a próxima timina a ser encontrada aqui? Ela está localizada, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, ok? Então eu posso ter aqui que, olha, a adição de uma adenina didesoxi após 6 reações. Então aqui que, olha, eu poderia ter um outro fragmento com 6 nucleotídeos, um com 6 ou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tive 3 fragmentos aqui, com 6 e com 11 nucleotídeos. Tá? Eu faço o mesmo procedimento agora utilizando outro didesoxi em outra reação. Nesse caso aqui com timina, faço o mesmo procedimento. Com timina, eu posso gerar fragmentos com 2 nucleotídeos, com 1, 2, 3, 4 nucleotídeos, ou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleotídeos. Beleza? Então, com timina, eu vou saber exatamente, olha, se com essa adição aqui finalizadora, eu vou saber aqui, eu sei que com 2 aqui nucleotídeos, eu sei que o segundo aqui vai ser uma timina, porque eu só utilizei aqui didesoxi de timina nesse meio aqui. Tá? Então aqui, olha, no quarto aqui, esse quarto eu já vou ter certeza que é timina, porque nesse meio reacional aqui, eu usei apenas a timina como didesoxi. E assim sucessivamente, eu vou fazendo com citosina e com a guanosina, beleza? Então aqui, todos aqui eu vou ter fragmentos de tamanhos diferentes. Nesse primeiro aqui eu tive com 1, esse aqui eu tive com 2, deixa eu limpar aqui, que olha. Com 3 foi esse daqui, com 4 foi esse daqui, esse não, né? Foi esse de baixo aqui, perdão. Esse aqui foi com 4, esse aqui foi com 5. Ah, Ricardo, mas até agora eu não entendi até onde que você quer chegar com essa confusão aqui. Eu quero que vocês entendam até o momento que
eu utilizei 4 reações diferentes. Em cada uma delas eu utilizei um didesoxirribonucleotídeo diferente. Tá? O que eu faço agora? Eu vou jogar isso aqui numa eletroforese. Lembram lá da eletroforese que a gente já falou nessa sequência de videoaulas? Para cada reação que eu fiz, eu vou colocar aquelas amostras num pocinho. Beleza? Então aqui com a adenosina eu coloco no primeiro, o didesoxi, né? Com o didesoxi de timina no segundo, depois aqui com citosina no terceiro e com guanosina no quarto. Beleza? E aqui eu faço a separação, certo? Então aqui a gente sabe que o DNA ele migra em direção ao polo positivo, então aqui eu tenho um polo negativo daqui de cima e um polo positivo aqui para baixo. Quem é que migra mais rápido? Fragmentos menores ou maiores? Vamos relembrar? Quanto menor o fragmento, mais rápido ele vai fluir nesse gel aqui de eletroforese. Então vocês concordam comigo que quando o menorzinho aqui, quem que era o menor que a gente viu aquela hora? Era o que foi finalizado com adenina. Beleza? Então aqui ele vai ser o que vai chegar mais longe aqui no movimento da eletroforese. E eu sei que nessa coluna aqui, eu só tenho o último nucleotídeo, vai ser a adenina. Eu sempre vou saber isso. Ok? Então aqui, olha, adenina, adenina e adenina. Quais que são esses fragmentos? Olha aqui, quer ver? Deixa eu limpar isso aqui de novo. Eu tenho aqui, esse primeiro fragmento aqui deu essa banda aqui. Esse segundo aqui deu essa banda aqui, porque ele é intermediário. E o maiorzão de todos aqui foi essa banda aqui. Ok? Faço aqui uma limpeza de novo para a gente concluir. E aí eu vou fazer o seguinte, que olha, eu comparo quanto menor o fragmento aqui, maior vai ser o seu deslocamento. Então eu já sei que nessa coluna eu tenho adenina, nessa eu tenho timina, nessa eu tenho citosina e nessa eu tenho guanosina. E aqui, a partir de então, eu consigo fazer o sequenciamento. Como? Primeiro fragmento é o menor, então ele tá aqui, olha, é adenina. Segundo, qual que vem próximo aqui no deslocamento de todos eles aqui, que olha, é timina. Então o segundo nucleotídeo é timina. Terceiro, qual que seria aqui, olha? É esse daqui, ó. Então é guanosina. O quarto, esse daqui, que olha, eu tenho uma outra timina. O quinto, aqui tem uma escala, aqui dá até para a gente acompanhar aqui, que olha, ele vai fazendo o sequenciamento. Certo? Então eu consigo sequenciar com base no deslocamento de eletroforese de todos esses fragmentos. O último aqui, que olha, esse que foi deslocado aqui, que ficou mais retido, o maior fragmento, vai ser o último nucleotídeo que foi adicionado, que nesse exemplo aqui é a guanosina. Ou seja, eu consegui sequenciar aqueles nucleotídeos que estão presentes naquele fragmento a partir desse procedimento todo que a gente acabou de realizar. Ok? Para sequenciar uma molécula, um genoma inteiro, dá muito trabalho, dá. Hoje as técnicas elas são muito mais desenvolvidas do que essa aqui que o Sanger postulou pela primeira vez. Tá? Então aqui, essa técnica a gente acabou de perceber que é possível a gente sequenciar fragmentos. Então eu posso ter, por exemplo, lá uma biblioteca genômica, que a gente viu nas aulas passadas, e eu posso fazer o sequenciamento de uma biblioteca genômica. Para juntar esse quebra-cabeça depois, dá muito trabalho, não dá? Dá. É o que a gente tem hoje aí com o projeto Genoma, beleza? Então esse projeto Genoma já foi finalizado já, mas não foi com esse sequenciamento aqui de Sanger. Existem técnicas mais especializadas que vão permitir aí o sequenciamento de segmentos maiores, com tempo maior, sem ter toda essa trabalheira que a gente acabou de discutir. Okay? Uma delas, um dos métodos de novas gerações aí, com mais fáceis de serem realizados, baseado nesse método de Sanger que a gente acabou de ver. Ele é totalmente automatizado e a ideia é mais ou menos a mesma. Só que ao invés de fazer aquelas 4 reações separadas com um didesoxi para cada uma, a gente pode utilizar uma mesma reação, uma única reação, um único meio reacional, contendo os 4 didesoxi misturados. No entanto, cada um desses didesoxis eles podem estar marcados com uma coloração fluorescente diferente. Okay? Então aqui, olha, nesse exemplo eu tenho aqui, olha, o didesoxi de timina ele está vermelho, o de adenina ele está verde, o de citosina está azul, o de guanosina está laranja. Okay? Seria um componente fluorescente diferente para cada um desses didesoxi. Procedo a mesma reação
eu vou ter aqui vários fragmentos que foram gerados aqui na mesma reação, ok? Com 1, 2, 3, 4, 5 nucleotídeos e por aí vai. E ao invés de eu fazer uma eletroforese separada, como a gente misturou tudo, não misturou, aqui a gente não vai ser separado. A gente vai ter uma eletroforese capilar. O que seria uma eletroforese capilar? Eu colocaria dentro de um tubo aqui esse gel de eletroforese e promoveria o mesmo processo de separação físico aqui. Colocaria carga, né, positiva de um lado, negativa do outro, e aqui eu teria migração desses fragmentos aqui dentro desse tubo de eletroforese, ok? Então aqui os produtos vão ser separados por tamanho do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Só que vai estar aqui que, olha, emitindo fluorescência em cada um dos fragmentos. Então o que migrou mais distante aqui seria esse verdinho aqui, que olha, eu não estou enxergando direito nem no meu computador, mas eu acho que é verde aqui, que olha, se for verde é uma adenina, certo? Então aqui que, olha, eu consigo ver esse primeiro aqui seria a adenina. Tá? Então eu consigo, eu não, né? A gente pode utilizar, por exemplo, um leitor eletrônico que vai funcionar como uma câmera e ele vai fazer a leitura dessas diferentes cores e vai transferir isso para um computador, que vai gerar a sequência então específica desses nucleotídeos que foram adicionados. Tá? A gente pode perceber isso aqui, olha, nesse gráfico aqui, olha, apontando a fluorescência que foi emitida por cada um desses de desoxi. Então aqui, olha, eu posso ter aqui o sequenciamento aqui de um fragmento bem maior, um processo bem mais simples, um processo que na verdade é automatizado, ok? Então a gente consegue fazer esse sequenciamento aí com técnicas mais modernas, beleza? Pessoal, essa técnica de Sanger foi uma das pioneiras, foram desenvolvidas, mas existem outras. Paralelo à técnica de Sanger, também teve o desenvolvimento da técnica de Gilbert, ok? Não vai dar tempo da gente discutir todas elas aqui, então eu vou pedir para vocês, deixar aqui como tarefa, vocês fazerem uma breve explanação para a gente, falar dos princípios de cada uma das técnicas de Gilbert, mais especificamente, e os sequenciamentos de nova geração. Tem de segunda, terceira, quarta, última geração, ou seja, aqui é igual o celular, né? Sempre que lança um mais moderno, tem lá a última geração e deixando as gerações anteriores para trás. Então existem aqui algumas gerações de sequenciamento e eu queria que a gente discutisse rapidinho, não precisa fazer aquele texto muito detalhado sobre essas técnicas, não. Vamos lá, passar rapidinho lá no nosso fórum de discussão para a gente ter um momento ali, então, para ver um pouquinho mais sobre essas outras técnicas, ok? Mas no mais, vou ficando por aqui, ok? Disperso com vocês dessa nossa última videoaula da disciplina de Biologia Molecular. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Eu sei que é um momento aí novo para muitos de nós, né? Tanto para mim quanto para vocês. Eu como professor para ficar gravando videoaula, vocês para poder se organizarem com todo esse conteúdo aí, não só da minha disciplina, mas com todas as outras. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí de maneira eficiente toda a nossa disciplina, ok? Qualquer dúvida que tenha ficado, não só nessa aula, reforço mais uma vez, vocês podem ficar à vontade para deixar lá nos fóruns de dúvidas, que aquele grupo de alunos que estão responsáveis vão tentar ajudar, e eu, caso eles não consigam ali, tiver alguma dificuldade, vou auxiliar sim, sem problema nenhum, ok? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e desejo bons estudos nesse nosso bloco sobre a tecnologia do DNA recombinante, ok? Até mais então.